alcançadas através da pregação da palavra. Quando nós lemos o segundo livro das Crônicas, a Bíblia nos mostra quando o rei Salomão está consagrando ao Senhor o templo que ali foi construído. E a Bíblia nos diz que a glória do Senhor encheu aquela casa, de forma tal que os que ali estavam não conseguiam manter-se de pé. E quando o Senhor Deus fala com Salomão pela segunda vez, no capítulo de número 7, no versículo 14, o Senhor disse a ele: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor Deus estava fazendo menção das orações que seriam feitas dentro daquela casa de oração, e creio que nessa casa não será diferente. O Senhor Deus há de perdoar pecados, há de converter muitas vidas nesse lugar para a glória do seu nome. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. É um texto conhecido entre toda a igreja, mas eu acredito que não há nada mais urgente do que falarmos acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu costumo dizer que não há mensagem melhor que abrange todos os ouvintes do que a mensagem da cruz, a mensagem do arrebatamento, a mensagem da esperança da volta do nosso Senhor. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, todos encontrados, diga amém. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18, todos juntos. Portanto, o que é que Paulo está dizendo? Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu leio um texto, eu costumo buscar a história que existe dentro daquele texto para que possa se tornar melhor a sua compreensão. E quando eu li esse texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, eu tentei entender o que se tratava, o momento vivido e como e para quem acontecera esse texto que ora for escrito. E para isso é necessário que retornamos ao livro de Atos a partir do capítulo 9. Quando retornamos a partir de Atos capítulo 9, nós encontramos ali o momento em que Paulo se converte ao Senhor Jesus Cristo, ali por volta do ano 36. Quando damos a sequência, a Bíblia então nos diz que após a sua conversão, Paulo fica por um pouco de tempo em Damasco,
prega na sinagoga, vai à Arábia, retorna a Damasco e depois vai a Jerusalém. E a Bíblia nos diz então, ainda em Atos capítulo 9, que quando Paulo retorna a Jerusalém, existe ali um momento de paz na igreja na Judéia. A igreja na Judéia agora deixa de ser perseguida, porque o seu perseguidor, ele agora conheceu a Cristo e se converteu à palavra da cruz, ao evangelho que transforma, e conheceu o Cristo ressuscitado. E então a Bíblia agora nos mostra em Atos capítulo 11 que Paulo vai à Síria e à Cilícia, e ali entendo eu que foi um dos momentos que ele mais sofreu perseguições, açoites, quando ali ele estava a escrever o que ele se refere à igreja em Corinto. Quando chega por volta do ano 44, a Bíblia então nos diz que Paulo retorna pela segunda vez a Jerusalém. E quando Paulo retorna a segunda vez a Jerusalém, ele vai no intuito de levantar uma oferta para que ali pudesse suprir as necessidades dos irmãos na Judéia. E então a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 12, por volta do ano 45, que Paulo sai de Jerusalém e vai a Antioquia. E aqui nós conseguimos ver e enxergar que nesse momento é que Barnabé leva ele até a Antioquia, e a Bíblia então nos mostra em Atos capítulo 13, que ali eles realizam a sua primeira viagem missionária. E a Bíblia nos diz que quando Paulo sai dali, ele disputa nas sinagogas sobre a circuncisão. Quando Paulo dá sequência, dá respeito da sua terceira viagem missionária, ele então, juntamente com Silas, ele vai ao encontro dos irmãos ali em Jerusalém pela terceira vez, por volta do ano 50. Quando Paulo sai de Jerusalém, ele adentra juntamente com Silas e Timóteo a sua segunda viagem missionária por volta do ano 51. Quando Paulo entra no capítulo 16 de Atos, a Bíblia então nos mostra que ele recebe a visão de um varão, o varão clamando a ele, dizendo: passa a Macedônia e anuncia-nos a palavra do Senhor. E quando Paulo recebe a visão do varão macedônico, ele recebe então partir em direção à Macedônia. Quando Paulo parte em direção à Macedônia, a Bíblia então nos mostra que ali é o momento em que o Evangelho adentra ao continente europeu. Quando o Evangelho chega no continente europeu, a Bíblia então nos mostra que Paulo chega em Filipos. Quando Paulo chega em Filipos, ele começa a anunciar a palavra, a pregar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor Jesus Cristo. E então a Bíblia nos mostra que ali ele fora preso por anunciar o Evangelho, por repreender um espírito imundo de adivinhação que estava sobre uma moça. E então ali acontece um dos momentos mais bonitos dessa viagem, o momento em que o carcereiro recebe a Cristo após o mover de Deus naquela prisão. A Bíblia então nos diz que a terra tremeu, que as portas dos cárceres se abriram e eles foram libertos através das orações dos irmãos que estavam ali rogando por ele. E então a Bíblia Sagrada nos diz que quando Paulo sai da prisão, ele parte em direção a Tessalônica. A história nos mostra que o antigo nome de Tessalônica era Terma, que a cidade de Terma teve o seu nome mudado pelo seu imperador Cassandro. A história nos diz que quando Cassandro muda o nome de Tessalônica, o nome de Terma para Tessalônica por volta do ano 315, ele homenageia
a irmã de Alexandre o Grande. E ali Paulo agora caminha cerca de 170 quilômetros. Ele sai de Filipos e parte em direção a Tessalônica. E a Bíblia nos mostra em Atos 17 que quando Paulo chega em Tessalônica, ele disputa por 3 sábados na sinagoga. Quando Paulo disputa por 3 sábados na sinagoga, ali ficou uma igreja formada, estabelecida através do poder da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que aqui foi construída, que foi levantada, que será estabelecida pelo corpo de Cristo, será estabelecida, formada através da pregação do Evangelho. Quando Paulo chega em Tessalônica, que ministra o Evangelho do Senhor, a igreja que ali fica formada e estabelecida, ela fica alicerçada na palavra de Deus, na palavra da pregação, no Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a cidade de Tessalônica, nós vemos que a cidade de Tessalônica era uma cidade portuária, era uma cidade que ficava na ponta de um golfo, e por isso ela tinha um grande fluxo de pessoas de culturas diferentes. A história nos diz que ali, por conta da existência de várias culturas, existia também a existência de vários deuses, existia também um grande número de pessoas jogadas na prostituição, existia também um grande número de pessoas derramadas na imoralidade sexual. Mas a Bíblia nos diz que após as ministrações de Paulo nas sinagogas, a Bíblia então nos diz, na sinagoga, a Bíblia então nos diz que muitos homens, que muitas mulheres distintas receberam o Senhor Jesus Cristo através da mensagem e da pregação do Evangelho. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 17, versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia o Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia agora nos diz em Atos capítulo 17, versículo de número 6, que ali agora acontece um alvoroço. Os homens da cidade começaram agora a fazer de tudo para pegar Paulo, e a Bíblia nos diz em Atos 17, versículo 6, que eles começaram a dizer: aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui em Tessalônica. A fama deles era de alvoroçadores, a fama deles era de perturbadores, a fama deles era de homens que tiravam a paz, mas a paz que eles tiravam era a paz do mundo, a paz que eles tiravam era a paz do inferno, a paz que eles tiravam era a paz do inimigo das nossas almas. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram em Tessalônica. Eu quero saber se aqui nesse bairro, nessa congregação, será dito da mesma forma que foi dito em Tessalônica, que aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram no bairro Cícero da Sucã. Creio eu, através do Espírito de Deus, que dessa forma será dito aqui, porque vidas serão alcançadas, porque almas serão resgatadas, porque pessoas serão curadas, e o nome de Cristo será glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui para trazer a mensagem da salvação, chegaram aqui para libertar as almas cativas de Satanás, chegaram aqui para curar os enfermos pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor.
E aí a Bíblia agora nos diz em Atos 17 que eles vão até a casa de Jasson. Quando eles chegam à casa de Jasson, eles não encontram mais Paulo ali, porque Paulo havia partido para Corinto. E a Bíblia então nos mostra que Paulo agora passa mais de um ano em Corinto. E quando Paulo está em Corinto, a Bíblia então nos mostra que foi levada a ele a mensagem acerca da igreja em Tessalônica. Quando chega a mensagem a Paulo acerca da igreja em Tessalônica, chega a respeito da dúvida acerca dos que haviam morrido pela perseguição dos seus concidadãos. A Bíblia nos mostra, na primeira carta aos Tessalonicenses, que os concidadãos dos Tessalônicos estavam perseguindo e matando os que haviam recebido a Cristo. E agora, quando Paulo recebe a informação que os crentes de Tessalônica estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, e que os crentes em Tessalônica não sabiam o que ia de acontecer com os que estavam morrendo, agora Paulo escreve no capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dorme. Paulo rebate no capítulo 4, versículo 13, a ignorância acerca do que já morreram. Quando chega no capítulo 4, versículo 14, Paulo agora relata a eles a necessidade de crer. Ele disse: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca que já dorme, para que não vos como os demais que não têm esperança. Ele diz: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer com ele os que em Cristo dormem. Ele mostra a necessidade de crer, ele mostra a necessidade de estar, ele mostra que aqueles que creem em Cristo, eles estarão firmados na rocha eterna chamada Jesus. Ele mostra que aqueles que estão em Cristo, eles estarão fundamentados no Filho que tem a vida eterna, como diz João 3,36. Ele mostra em João 14,12: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que faço, e as fará dos que estás, porque eu vou para o meu Pai. Em João, ele deixa claro que nós faremos obras ainda maiores por estar em Cristo. Quando ele escreve, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele mostra a necessidade de estarmos em Cristo. Ele diz: agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que crê, aquele que está em Cristo, não será confundido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele chega no versículo 15, ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Os que estão em Cristo, que esperam a promessa do arrebatamento, que esperam o Cristo ressuscitado. Alguns têm a promessa do Senhor por tardia, mas quando Pedro escreve a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 9, ele diz: o Senhor não tem tardado a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas o ânimo para com todos é o Senhor, não querendo que alguns se perca, mas que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da salvação. O Senhor não tem tardado a sua promessa, o Senhor não tem tardado em buscar a sua igreja. Ele tem estendido seus dias para que possamos arrecadar almas e trazer vidas para o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor.